Muitas pessoas perguntam qual ação comprar, mas se esquecem de fazer a pergunta que realmente importa. E nesse vídeo é sobre isso que a gente vai falar. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, muitas pessoas me perguntam qual ação comprar ou as ações de qual setor eu compro, setor financeiro, setor de energia, qual é a melhor ação e qual o melhor setor para se investir. Mas, pessoal, antes de pensar nisso, é muito importante se fazer outra pergunta, outro questionamento. É importantíssimo a pessoa pensar se ela tem o perfil ou não para investir em renda variável. Porque de nada adianta você pensar em qual ação investir o seu dinheiro se você não tem o perfil psicológico ou se você não tem a liquidez financeira necessária para estar adentrando no mercado de renda variável. Porque muitas pessoas investem em bolsa de valores na onda, então vão na onda de amigos, conhecidos, ou vem que tem muita gente investindo, vem que acham que daqui a pouco é necessário investir, não pensam direito se elas vão aceitar determinada perda no seu patrimônio, não pensam direito se elas têm a liquidez necessária para estar investindo em renda variável, e o que acontece? Elas investem em ações achando que vão ganhar, a ação ela desvaloriza, então elas vendem esses títulos e perdem dinheiro e nunca mais voltam para a Bolsa de Valores. E tem gente que acaba fazendo isso e depois fica falando: ah, a Bolsa de Valores é ruim, Bolsa de Valores é loteria, é jogo de sorte, então não tem benefício a Bolsa de Valores. Eu fui azarado lá, perdi tudo na Bolsa e nunca mais investi nesse negócio aí. Muita gente fala isso. Mas, pessoal, Bolsa de Valores não é sorte. Bolsa de Valores não é loteria, não é cassino. Bolsa de Valores é simplesmente o ambiente onde são negociados títulos e valores mobiliários, ações, cotas de fundos de investimento e outros diversos ativos. E quem negocia conscientemente na Bolsa de Valores, negocia pensando em elaborar estratégias com os ativos negociados na plataforma. Se eu compro ações de uma companhia, é porque eu pensei muito bem antes de comprar essas ações, é porque eu sei por que eu estou investindo nessas ações, porque eu sei os benefícios de se investir nessas ações ou também em outros ativos, dependendo do meu investimento. Então eu pensei muito nisso, pensei muito nos benefícios de se investir em determinado ativo. Mas antes disso, eu pensei em outro fator que é mais importante. Eu pensei se eu tenho condições, primeiro financeiras e depois psicológicas, para estar investindo em renda variável. Porque, pessoal, renda variável, o nome já diz tudo, varia. O dinheiro que você coloca lá, o seu investimento, ele varia. Pode variar tanto para cima, que é o que todo mundo quer, mas pode variar para baixo também. Pessoal, se eu compro uma ação e ela varia para cima, ou seja, ela valoriza, isso não quer dizer que eu fiz o melhor investimento do mundo. Não quer dizer que a ação é a ação da melhor empresa do mundo também. Não é porque uma empresa valorizou que ela é a melhor empresa da bolsa. Não quer dizer que o meu investimento vai subir para sempre. Não quer dizer isso. Da mesma forma, se eu compro uma ação e ela desvaloriza, não quer dizer que a empresa é ruim. Não quer dizer que eu fiz um mau investimento. Pessoal, renda variável, ações, fundos de investimento imobiliário, por exemplo, ETFs, tudo que é negociado na bolsa varia tanto para cima quanto para baixo. Quando varia para cima, não quer dizer que você é um gênio, acertou um baita investimento. Quando varia para baixo, não quer dizer que é um investimento ruim. É o natural do mercado. Quando um ativo sobe no longo prazo, se a gente for ver o gráfico, se a gente for analisar os intervalos, as variações de curto prazo, a gente vai ver que um dia valorizou, outro desvalorizou, outro dia valorizou. A gente vai ver valorizações e desvalorizações. O ponto é que em um ativo que valoriza no longo prazo, que valorizou no longo prazo, ele, ao longo dos dias, valorizou mais
com mais consistência do que desvalorizou. Mas não quer dizer que ele não desvalorizou, não quer dizer que ele não sofreu variações para baixo, porque ele sofre variações para baixo. Ele é de renda variável, varia tanto para cima quanto para baixo. Eu tenho plena noção disso. Os investidores conscientes de renda variável têm plena noção disso. Mas muita gente entra na bolsa de valores, por exemplo, sem levar em conta de que o investimento ele pode desvalorizar. Muitas vezes entra na onda dos amigos ou conhecidos e esquece que o investimento pode desvalorizar. Isso faz parte do psicológico do investidor. Se o investidor vai lá e coloca, vamos lá, 10 mil reais na bolsa, aí depois de 2 meses vê que tem 9 mil agora, significa que as ações desvalorizaram. Isso indica que é um investimento ruim? Não. Indica que alguma coisa aconteceu, daqui a pouco a confiança dos investidores em cima da empresa ficou um pouco abalada, ou o mercado todo pode ter sofrido uma queda. Uma série de fatores podem ter acontecido. Mas não quer dizer que só porque a ação caiu, ela é ruim. Se a ação tivesse subido, também não iria querer dizer que ela é a melhor empresa da bolsa, não. A renda variável, ela varia, esse é o natural. Mas vamos voltar para esse exemplo. Essa pessoa vai lá, coloca 10 mil em bolsa. Depois de 2 meses ela vê que tem 9 mil reais. Se essa pessoa, ela se assusta, ela não estava preparada psicologicamente para esta queda, e ela se assusta, talvez o que ela faça é o seguinte, ela vai pensar, poxa, então eu botei 10 mil, tem 9 mil, então vai que caia mais, vai que mês que vem tenha 8 mil, depois 7 mil. E ela começa a temer perder tudo. E se ela não pensou bem antes de colocar, se ela não tinha essa consciência de que podia variar para baixo, ela vai lá e vender as ações no prejuízo. Ela vai lá e vender as ações um total de 9 mil reais. Ela vai ter perdido R$1.000 de 10 mil, ou seja, 10% do seu investimento. Por quê? Porque ela não se preparou psicologicamente. Então, ela antes de fazer o exercício, se ela deveria comprar ações, se ela deveria investir em renda variável, ela pulou direto para outra parte que também é importante, mas não é mais importante, que é escolher a ação comprada. De nada adianta eu escolher uma ação de uma empresa muito consistente, uma empresa com alto potencial de valorização, mas eu não pensar antes se eu tenho perfil de renda variável. O investidor pode investir na melhor empresa da bolsa, mas se ele não tiver um perfil para renda variável, ele vai perder dinheiro, porque na primeira queda ele vai se assustar e vai vender as ações no prejuízo. Isso é muito ruim. Então, por isso, pessoal, não pensem em qual ação comprar sem antes olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu tenho perfil emocional, psicológico para investir em renda variável? Se eu colocar 10 mil reais e depois de um mês eu ver que esses 10 mil viraram 9 mil, eu vou me assustar a ponto de querer vender o investimento? Ou eu vou manter a ideia original na minha mente, que era de que o investimento ele faz sentido, eu pensei bastante e no longo prazo eu sei que ele vai valorizar, eu sei que eu vou conseguir obter ganhos com esse investimento. Qual das suas alternativas? Eu vou me assustar e vender ou eu vou manter o meu pensamento, eu vou manter esse investimento para o longo prazo, porque eu sei que assim como variou para baixo, pode variar para cima. Se eu souber que eu vou fazer a segunda alternativa, se eu souber que eu vou manter o investimento mesmo estando desvalorizado, porque faz sentido para mim, aí eu estou pronto para investir em renda variável. Mas se eu ficar na dúvida, aí pessoal, não é certo investir. Por quê? Porque é muito provável que você, quando vê que está um pouco desvalorizado o investimento, você se assusta e realiza o prejuízo. Não dá para esquecer, é renda variável. É normal variar para baixo. Todo mundo quer que varie para cima, mas é normal variar para baixo. Porque senão não se chamaria renda variável. Se não variasse tanto para cima quanto para baixo, não faria muito sentido oferecer mais ganhos do que a renda fixa. Porque é tudo relação risco-retorno, pessoal. Quanto maior o risco, maior é o retorno esperado.
Se a renda variável só variasse para cima, então qual que seria o risco, né? Então também não ofereceria ganhos maiores do que a renda fixa, que é algo muito mais certo, que é algo que oferece uma previsibilidade muito maior. Mas pessoal, além dessa questão psicológica, emocional, outro ponto que é muito importante é o estado financeiro de vocês. Assim, vamos pensar lá no início de 2020, na verdade lá por março. A Bolsa de Valores ela estava nas máximas. Vamos pegar um exemplo, vamos supor que uma pessoa, o Carlos, ele tivesse um total de 50 mil. Ele tivesse 50 mil reais total a reserva dele. Esses 50 mil, o Carlos dependia disso. Não era aquele dinheiro que o Carlos deixava separado para investimentos, não. Ele dependia desses 50 mil, ele ia usar uma parte disso para pagar algumas contas. Ele precisava disso para sobreviver. Mas o que o Carlos faz? Ele põe 50 mil em bolsa de valores. Por quê? Ele vê que está todo mundo botando, vê que não para de subir. Ele fala, vou colocar 50 mil, por quê? Porque eu quero ganhar mais que na renda fixa. Então, depois de uns dias, vai valorizar, eu vendo as ações no lucro e eu tenho mais dinheiro para sobreviver. Bom, o Carlos pensou isso, mas aí veio a pandemia. Aí veio a maior desvalorização, na verdade, a desvalorização mais rápida da história da Bolsa de Valores, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então, veio essa queda. Provavelmente, se o Carlos tivesse investido, vamos supor, em um ETF do índice Bovespa, vamos supor o BOVA11 que acompanha as variações do Ibovespa, se o Carlos colocou esse dinheiro, ele poderia ter visto depois de uns dias uma desvalorização de 50%. Ele poderia ter visto que dos 50 mil que ele colocou, agora só tem 25 mil. Ok, mas o Carlos, ele utilizaria esse dinheiro para sobreviver. Ele não pode esperar muito tempo para o investimento se recuperar. Ele não pode esperar muito tempo para vender. Então o Carlos, ele viu que o dinheiro desvalorizou muito, o investimento reduziu pela metade, mas ele precisou, da mesma forma, tá vendendo o investimento, tá vendendo as ações. Por quê? Porque ele precisava do dinheiro para sobreviver. Ele poderia até saber, ter consciência de que a renda variável varia para baixo. Ele poderia até mesmo ter a consciência, achar que, bom, se variar para baixo, eu vou esperar um pouco, porque pode variar para cima de novo. Eu sei como funciona a renda variável, eu sei que esse é um investimento que faz sentido, então eu vou fazer mesmo e vou manter a calma se desvalorizar um pouquinho. Ele podia até ter esse conhecimento, até ter esse estado emocional, psicológico. Mas o estado financeiro não acompanha esse pensamento. Porque renda variável a longo prazo. Se o dinheiro que ele vai lá e investe em renda variável, ele tiver que usar para curto prazo, então não adianta ele ter o pensamento de longo prazo, se na prática ele vai ter que fazer um investimento de curto prazo. Não adianta. Então, pessoal, tem que ter duas coisas conciliadas. Estado psicológico, emocional, estado financeiro. Você só tem que investir em renda variável se você ter plena consciência de que se o investimento desvaloriza, você vai estar tranquilo com isso, você não vai se desesperar, então você tem que ter uma condição psicológica plena para realizar investimentos em renda variável e, além disso, você tem que ter a condição financeira. Você não pode investir em renda variável aquele dinheiro que você usa para sobreviver, para pagar suas contas. Não. Esse dinheiro das contas é o dinheiro que está na sua reserva. Você tem que ter a sua reserva de emergência. Você tem que ter aquele dinheiro bastante líquido, que está em ativos de alta liquidez, em renda fixa. Você tem que ter esse dinheiro que utiliza para sobreviver. Se você tem uma sobra, além disso, aí sim, você pode utilizar para investimento em renda variável. Mas só o dinheiro que você não utiliza para sobreviver. Você tem que pensar assim, isso acontece o que aconteceu lá no início de 2020. Tem uma queda de 50% e demora meses para retornar ao patamar inicial, demora meses para eu começar a ter lucro. Eu vou ter condições de esperar? Se você achar que não tem condições,
nem investe em renda variável. Por quê? Porque não faz sentido. Você pode acabar perdendo dinheiro. Mas se você ter plena certeza de que sim, você tem condições de esperar caso desvalorize, aí, pessoal, é uma boa alternativa. Por quê? Porque aí você vai ter conciliado o fator psicológico e o fator financeiro também. Então, pessoal, antes de pensar em qual ação comprar, qual setor da economia é melhor para se investir em ações hoje, pense se você tem a condição psicológica e a condição financeira para estar investindo em renda variável. Se você não tiver, então não importa se você vai investir no melhor setor e na melhor empresa desse setor, você vai acabar perdendo dinheiro. É muito provável que isso aconteça, porque na primeira queda que tiver, ou você vai se assustar, ou você vai precisar estar vendendo, estar realizando, estar encerrando o investimento no prejuízo por ter que usar o dinheiro para pagar as suas contas. Então, pessoal, concilie os fatores psicológicos e financeiros. Faça a junção deles. Pense então se você tem condições para investir em renda variável. Aí sim, depois você pensa qual o melhor setor para investir o seu dinheiro, qual é a melhor empresa. Aí depois você pensa em diversificação, você pensa se você vai colocar em ações, ETFs, fundos imobiliários, mas antes pense, você tem condições ou não para investir em renda variável? É muito importante isso, pessoal, de fundamental importância. Aí depois disso você pensa onde investir. Então, antes de pensar onde investir, pense, devo investir? Aí sim, pessoal, aí as chances de vocês perderem dinheiro reduzem muito. Elas são levadas a zero? É óbvio que não. E se alguém disser que vocês podem reduzir a zero a chance de perder dinheiro em renda variável, então corram dessa pessoa, porque a pessoa não vai estar falando a verdade para vocês. Tudo tem risco de perda, absolutamente tudo, até a poupança tem risco de perda. Renda variável é a mesma coisa, tem risco de perda. Você pode fazer uma carteira diversificada, você pode pensar muito antes de fazer o investimento, ainda vai ter risco de perda. Mas você faz uma bela gestão de riscos se você, antes de investir, pensar se tem condições. E depois disso, se você diversificar e depois disso, você fizer essa gestão de riscos. Mas, pessoal, então antes de investir, mais uma vez, estou sendo bem repetitivo, pense se você tem condições de investir em renda variável. Depois disso, aí sim você pode estar pensando onde investir. E o mercado de renda variável, o mercado de bolsa de valores, é um mercado muito bom. É um mercado que oferece ótimas oportunidades. Nós temos cursos de bolsa de valores para iniciantes, nós temos cursos também de uma série de outros assuntos que podem ser bastante interessantes para você, porque aí você vai estar mais familiarizado com esse mercado de renda variável. Mas, pessoal, mais uma vez, de nada adianta saber tudo sobre renda variável, sobre setores, sobre ações, se você não estiver preparado financeiramente ou psicologicamente. Mas então, pessoal, se você quiser aproveitar esse amplo mercado de renda variável, se você se sentir preparado para isto, veja pelo menos nosso curso de Bolsa de Valores para iniciantes, ambiente-se com esse setor para então conseguir tirar o máximo de proveito dos ativos negociados no Brasil, dos ativos de renda variável, para que você torne a sua vida financeira mais confortável. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal para acompanhar novos vídeos da Premier Educação. E eu desejo a vocês a melhor sorte possível e o melhor conhecimento possível também. Espero que vocês aproveitem o conhecimento que obteram hoje, que vão obter ainda com a Premier Educação, para impulsionar a sua vida financeira, para trazer mais qualidade de vida para vocês.